Boa noite a todos, que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. Estamos começando mais uma live da Casa Espírita Luz de Jesus, nesta quinta-feira. Vamos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão chegando, que ainda vão chegar durante a live, que chegarão e vão assistir a este momento de estudo durante essa semana que vem. Que todos sejam muito bem-vindos a esta live da Casa Espírita Luz de Jesus. Antes de começarmos, nós queremos ler um capítulo do livro Chico Xavier e suas mensagens, do Anuário Espírita. É o capítulo 26, uma mensagem ditada por Emmanuel. Auxiliar. Auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou chamado algum. Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reporta às leiras adubadas ou a talhões escolhidos. Não menciona temperaturas ou climas. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se o moço no impulso ou amadurecido na experiência se detinha saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos, pedreiras ou espinheiras, que devesse evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre, dando a entender que a penúria ou o insucesso do serviço foram problemas do solo beneficiado e não de braços que se propunham a enriquecê-lo. Saibamos assim esquecer-nos para servir. Não importa venhamos a esbarar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfiguradas ou prejudicadas pela urze da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. A ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e de luz. O essencial, meus irmãos, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Então, meus irmãos, com essas palavras lindas de Emmanuel, nos convocando para servir a Jesus, nós então vamos começar o estudo de hoje. O tema é Aprendendo a Perdoar. Ele será dividido em dois momentos. Este momento aqui, então, com o Aprendendo a Perdoar, e o segundo momento, na próxima oportunidade que tivermos nesta Casa Espírita de participar desta exposição, nós vamos dar continuidade a isso, baseado na obra do Dr. Rossando Klingen, que é As 5 Faces do Perdão, né? Então, serão dois momentos que a gente vai ter.
Mas começando então esse estudo de hoje, nós queremos convidar a todos para que nós possamos ouvir uma história verdadeira que aconteceu com o Dr. Rossandro Klingen. Ele é médico espírita, se criou num centro espírita em Minas Gerais, ele faz parte da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, e ele conta que quando ele foi pedir a noiva dele em casamento, ela disse que não. Ela disse: eu não posso me casar com um homem que será o pai dos meus filhos, sabendo que este homem não perdoou o seu pai. Então veja que situação. Ele todo amoroso, todo romântico, pediu ela em casamento e ela apenas queria que ele perdoasse o pai, que já tinha desencarnado. E assim então ele se obrigou a conhecer melhor o pai dele, que não viveu com eles durante boa parte da vida do Dr. Rossandro. Teve que conhecê-lo melhor, fez o perdão e então houve o casamento. Vejam a importância do perdão, né? Já que esse é o tema desta noite. Mas, meus irmãos, nós temos uma região em nós, meus irmãos, que não visitamos muito. É muito pouco visitada por nós essa região que está em nós. Existem coisas na vida da gente que ainda não damos o devido valor. Situações muito importantes e que ainda não nos antenamos. Ainda não caímos em si. Ainda não. Dentre essas coisas, é esse vício terrível que nós temos de guardar lixo na alma. Guardamos mágoas, meus irmãos. Nos sentimos ofendidos com o que as pessoas dizem ou fazem sobre nós, com aquilo que elas fazem conosco. E quem não se sente assim? Quem não? Né? Mas para esse problema, meus irmãos, existe um grande antídoto, um remédio espetacular, e que a gente chama de perdão. Essa palavra, perdão, parece ter ficado fora de moda, porque nós vivemos numa época em que pouca gente pensa em perdoar. Pois, afinal das contas, se fulano fez isso comigo, ele tem que pagar, ele tem que acertar as contas, não eu. O movimento não é meu, a gente pensa, é dele, do culpado. Outros de nós gritamos que queremos justiça, até chegar naqueles de nós que desejam e fazem a chamada justiça com as próprias mãos. Pois, meus irmãos, se o perdão fosse utilizado mais por nós, sem dúvida seríamos pessoas mais saudáveis, mais alegres, mais felizes. Nós podemos observar que aquele de nós que tem dificuldade de perdoar o outro, pensemos nisso agora, meus irmãos, nessa frase do Dr. Rossandro. Aquele de nós que tem dificuldade de perdoar os outros é aquele que não se perdoa a si mesmo. E aquele que não se perdoa a si mesmo não é a pessoa mais justa, mas é sim a mais orgulhosa. Essa pessoa imagina que jamais poderia ter praticado aquele desatino, que ela jamais poderia ter cometido aquele delito. Ela acha que nunca errou e então não se perdoa. E se não se perdoa, também não perdoa o outro. E esses somos nós, meus irmãos. Mas no processo de evolução nosso,
Atravessamos os diferentes reinos da natureza. Desde quando o nosso psiquismo divino mergulhou na intimidade das moléculas, para adormecer depois no reino mineral durante muitos séculos, para poder mais tarde desabrochar a sensibilidade no reino vegetal, para então a manifestação dos instintos no reino animal, até chegarmos então ao período de humanidade, quando então desabrocha em nós a razão, quando surge em nós o raciocínio, quando desponta em nós a inteligência, nesta longa viagem a caminho da angelitude. Somos herdeiros, portanto, meus irmãos, das nossas próprias experiências, das nossas experiências ancestrais. Sim, somos herdeiros. O que hoje somos é porque tivemos uma caminhada de erros e de acertos. No reino animal, por exemplo, vivemos uma jornada só de instintos. É natural, portanto, que predomine na nossa natureza aqueles instintos básicos ainda. Nessa jornada, desde que Deus nos criou até o presente momento, fizemos muitos amigos, muitos amores, mas também muitos inimigos. Mas então vem o bendito Espiritismo e nos ensina a amar os inimigos e a perdoar. E é sobre este perdão, então, o nosso momento agora. Muitas vezes achamos que já fizemos o perdão. A gente diz, eu já perdoei, eu já pedi perdão, eu não tenho mais nada que perdoar. Mas, meus irmãos, às vezes não é bem assim. Algo se apresenta à nossa frente e então percebemos que nossos sentimentos desmentem o que pensamos. Não fizemos verdadeiramente o perdão. A proposta de hoje, desse estudo, é transformadora. Pode mudar para sempre as nossas vidas. As nossas doenças nos desnudam, meus irmãos, para os problemas que temos urgência em resolver. É só observarmos as nossas dores, pois sabemos quais são os problemas que temos que resolver. Chegou então o momento da nossa metamorfose, onde deixaremos de ser a lagarta para nos transformarmos em uma linda borboleta. Joseph Gleber, Espírito, no livro do Dr. Rossandro Klingen, chamado O Homem Sadio, propõe um amplo conceito de saúde que tem orientado os estudos na Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Eles dizem que saúde é um conceito bem mais amplo do que bem-estar físico. Saúde não é quando a gente chega para um amigo e diz: meu amigo, você está bem de saúde? Sim, meus exames estão bons. Não, não é esse o conceito. Saúde, meus irmãos, é a real conexão nossa com o Criador, com Deus. E a doença, então, é o contrário. É a desconexão momentânea com Deus. Por escolhas pessoais, através de sentimentos que vamos desenvolvendo, como mágoa, rancor, raiva, ódio, nós podemos desenvolver em nós a desconexão com esse Criador. Não existe conexão com Deus, sabemos que temos esses sentimentos. Raiva, rancor, ódio, ciúme, inveja. Não existe conexão com Deus quando temos esses sentimentos. Por mais que oramos, por mais que pedimos, por mais que vamos no centro espírita, numa igreja, se temos esses sentimentos, a conexão com Deus é no máximo frágil.
E então entra em nós a dor, a doença, a depressão, o desentendimento, a infelicidade chora alto em nosso peito. Mas o que pode nos afastar momentaneamente de Deus? A desconexão com o alto, com Deus, se dá, meus irmãos, pela desconexão com o próximo. Estamos começando a compreender a necessidade do perdão. O nosso relacionamento com Deus se dá também pelo nosso relacionamento com os outros filhos dele. E viver com pessoas que nos rodeiam, família, trabalho, centro espírita, não é fácil. Não é fácil. Mas então a gente pensa, mas por que somos doentes? Por que temos problemas de relacionamento? Por que somos infelizes? Não temos paz, por quê? Como na maioria das vezes nós não sabemos. Então a gente pode pensar, é karma. Eu fui muito ruim em outra existência. Eu joguei pedra na cruz, fui nazista, fui um mal da Idade Média e assim por diante. Quando fizemos isso, achamos melhor culpar nossas vidas passadas e não encarar os problemas dessa existência. Mesmo se forem problemas de outras existências, ainda assim podemos começar a mudança agora, neste momento. Outra hipótese que a gente pensa é destino. Eu estou destinado a sofrer. Está traçado na minha vida. Eu tenho que sofrer. Novamente, tiramos a nossa responsabilidade atual. Ou então a gente diz, é azar. Eu sou muito azarado. E vamos assim, meus irmãos, desfilando desculpas. Continuamos a pensar, será que Deus não vê minha dor? Será que as noites de angústia, clamando por Deus no meu quarto, não são escutadas? Será que Deus não tem mais misericórdia de mim? Então imploramos, choramos, jejuamos. Então nós pedimos orações para os amigos, rezamos o terço, acendemos velas, fizemos a campanha do quilo de alimento na casa espírita, tomamos passe. E muitas vezes não melhora. Queremos algo de fora resolva o nosso problema. Mas, meus irmãos, para que possamos acessar a Deus e a gente se melhorar e parar de sofrer, tem alguns pré-requisitos que podemos chamar esses pré-requisitos de login e senha. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, na página 204, está escrito: se, portanto, quando fordes fazer a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa oferta junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Só então os anjos levarão a sua prece, os seus pedidos, aos pés do Eterno. Eis aí o que Jesus ensina por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. E a oferta que se refere
O Evangelho não é um altar físico. É quando eu estou orando e peço ajuda a Deus, ao nosso Criador. É esse o momento. Mas então voltamos ao login e à senha. O login então está trancado. Para falar com Deus, expor para eles os meus problemas, as nossas dificuldades, através de uma oração. Meus irmãos, se temos problemas com alguém, deixa ali, diante do altar, a oferta. Se quisermos, meus irmãos, acessar aquilo que nos fará feliz, estar junto com Deus, termos saúde, se temos problemas com algum irmão, estamos impedidos de acessar. Não vamos conseguir acessar as soluções para os nossos problemas, porque nós estamos falando então de perdão. Nós não podemos pedir a Deus em oração, por exemplo, Pai de amor e bondade, hashtag você é demais, eu te amo, mas Pai, tem algumas criaturinhas, filhos teus, que eu não suporto, que eu não tolero. Por favor, Pai, por favor, mande eles para longe de mim. Como eu vou pedir ajuda ao Pai, a Deus, se eu odeio os outros filhos dele? Meus irmãos, então, precisamos fazer a reforma íntima, como nos ensinam os imortais. E a obra, meus irmãos, mais complexa, mais difícil de fazer, mas a mais libertadora, é o perdão. Tema desse nosso estudo. Então, voltando ao login, ele está bloqueado. Se tivermos problemas com outro irmão, não chega ao coração de Deus um pedido de um ser magoado. Não chega ao coração de Deus um pedido de um ser ressentido. Alguém faz algo para nós que não gostamos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Mas, meus irmãos, infantilmente, todos os dias, nós lembramos e falamos o que aconteceu. A gente lembra todos os dias, ou quase todos os dias. Então, o rancor, a raiva, o ódio se fortalecem. E vêm as doenças, e o login continua trancado. Não acessamos Deus. Meus irmãos, e ainda a gente quer ter saúde. Ainda a gente quer ter paz, ainda a gente quer ser feliz. E queremos ter um bom trabalho. Como? Como é possível isso? Se quando vamos orar não acessamos Deus, porque temos problemas com outros irmãos nossos, também filhos de Deus. E então lembramos de João, o apóstolo jovem de Jesus, o evangelista. Ele desencarnou bem velhinho, e ele morrendo dizia para todos: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Que lição importante! Porque então Deus nos olha e diz carinhosamente para nós: meu filho, tenho tantas coisas boas para te dar. Eu quero te dar saúde, eu quero te dar alegrias, eu quero te conceder uma boa família, meu filho. Eu quero te dar amor em abundância, mas você me impede de te permitir receber. Nenhuma prece, nenhum louvor chega ao alto com um coração ressentido. Nenhum agradecimento chega ao alto com um coração magoado. Nenhum pedido é atendido por Deus com um coração endurecido. Por isso, Mateus
escreve. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois apresenta a tua oferta a Deus. Depois peça a Deus que Ele te atenderá. Jesus quis dizer, em nossas palavras, primeiro se perdoe, depois perdoa todos aqueles que nos fizeram mal e que esperam o nosso perdão. E por fim, peça perdão pelos maus atos praticados contra outros irmãos. Aí sim, depois, louva, agradeça e peça que eu te atenderei. Perdão, meus irmãos, é condição sem a qual nós não nos relacionamos com Deus. Eu quero repetir, meus irmãos, perdão é condição sem a qual nós não nos relacionamos com Deus. Pensemos nisso. Pensemos em nossos sentimentos. A relação fica superficial porque eu estou impedido pela mágoa, pela raiva, pelo ódio. Não perdoar de verdade é como se estivéssemos com uma brasa na mão, acesa na nossa mão, pensando que o outro está se queimando. Perdoar, por outro lado, é permitir que possamos construir nossos relacionamentos. E quando isso acontece, então, construímos um novo pacto de paz, de saúde, de virtudes. Quando o outro olha para mim e não reflete em mim o ódio que eu já senti num outro momento, eu me liberto. Estudos científicos promovidos pelo Dr. Rossandro, na Associação Médica Espírita de Minas Gerais, estudos científicos sobre traumas, vivências traumáticas e comportamento, demonstra que o que afeta a nossa vida não é o que as pessoas fazem. Prestemos atenção, meus irmãos. O que afeta a nossa vida não é o que as pessoas fazem, mas sim o que afeta a nossa vida é a reação que temos depois que elas fazem essas coisas. É a reação que temos daquilo que eles fazem. Não é o evento o problema, mas a reação que temos depois do evento. E isso é interno, isso é nosso, não depende de ninguém, não depende do outro. A reação que temos do evento praticado contra nós não depende mais do outro nem de ninguém, somente de nós. O perdão, meus irmãos, não é sobre o que o outro faz. O perdão é sobre como eu reajo a respeito do que o outro fez. Precisamos entender isso, porque pode mudar a nossa vida. Mas então por que ficamos culpando o outro, se o outro não é o problema? O problema é a reação que temos depois do evento, do que o outro fez. Então temos que entender isso. Vamos parar de culpar o outro por algo que está acontecendo conosco. E vamos tratar-nos sobre a reação que nós temos depois do que o outro fez com a gente. Né? Se não entendermos isso, teremos dificuldades na caminhada. Mas o Dr. Rossandro pergunta: mas perdão é esquecer? Meus irmãos, perdão é esquecer? E ele responde: se estivermos esquecendo, devemos procurar um geriatra. O pedido do esquecimento que está no Evangelho, que Jesus pediu, não é sobre o evento, mas sim sobre a nossa emoção que o evento provocou. Estamos entendendo? Nós não vamos esquecer aquela pessoa que nos machucou, mas aquilo não vai mais pesar no nosso coração, porque nós vamos encarar com equilíbrio emocional. Mas a gente vai se lembrar do que aconteceu. Mas quando a gente se lembrar, isso não vai pesar mais em nós, porque a gente está encarando com equilíbrio emocional.
Mas perdoar nem sempre é parar de sentir dor. Alguém nos atropela e ficamos numa cadeira de rodas. Depois percebemos, meus irmãos, que somos aleijados duplamente, física e emocionalmente, pelo ressentimento, pela raiva e até ódio. Então fizemos o perdão. Voltamos a andar? Não. Mas agora não sou mais aleijado moral e emocional e nem espiritual. Sou apenas um aleijado físico, temporariamente. Logo vem a volta ao mundo espiritual, mais tarde uma nova reencarnação e tudo ficará bem. É como o exemplo da faca e da laranja. Nós estamos com uma laranja na mão descascando para comê-la. E de repente a faca escapa e nos corta a mão. O primeiro instinto, a primeira reação fisiológica é jogar a faca e a laranja aonde é possível. E ficarmos com um pouco de ressentimento, de raiva. Mas depois, com o passar do tempo, a gente compreende que não precisamos odiar a faca e a laranja eternamente. A gente vai usar novamente a faca e a laranja também. A gente vai ver o corte na mão, a cicatriz. Mas não tem sentido, seria infantilidade nossa nós nunca mais usarmos a faca e a laranja por conta que ela cortou a nossa mão. Perdoar também, meus irmãos, não é concordar com o que fizeram comigo. Não é concordar com isso. Perdoar é não devolver a ofensa. É desejar, perdoar é desejar que essa pessoa possa ir bem. Perdoar é desejar que ela seja feliz. E quando eu perdoo alguém, verdadeiramente, eu não estou eximindo ela do crime. Não, eu não estou eximindo ela do crime. Ou do mal que ela me cometeu. Ela terá que acertar as contas com as leis divinas. Mas nesse momento, eu estou me eximindo de um relacionamento que me adoece, que me perturba, que me infelicita. O perdão não é uma vitória sobre o outro, mas uma vitória sobre a gente mesmo. Busquemos compreender, meus irmãos, a atitude daquele que nos ofendeu. Talvez tenha sido apenas um mau dia para ele. Mas, e vem a pergunta, e se o outro não perdoar? Se só eu perdoar e o outro não? Divaldo Pereira Franco leciona que o problema então passa a ser exclusivamente dele. Ele terá que fazer o movimento. Mas nós temos aqui um esclarecimento, meus irmãos, para aqueles casos de perdão muito complicado. Aqueles casos que ainda está doendo muito no nosso ser. Aqueles casos cujo perdão é difícil. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, está escrito: não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura, o amor que dispensa a um irmão ou um amigo. Aceitar as pessoas como elas são não nos obriga a conviver com elas. Não neste momento da nossa evolução. Mais tarde, sim. Não nos obriga a tomar chimarrão final da tarde com elas. Não, não é isso. Não é isso que Jesus quis dizer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Apenas então aceitar isso e então parar de fazermos-nos doentes. Meus irmãos, mas é fácil pedir perdão, perdoar os outros e perdoar a nós mesmos? Não, não é nada fácil, é muito difícil. Mas se eu não posso mudar isso agora, se eu não posso perdoar agora, nesse momento, nesta live, neste estudo, agora mesmo, eu começo um processo para mudar isso.
Eu posso decidir agora mesmo. Eu não vou perdoar hoje. Ainda é tudo muito difícil, muito doído. Mas eu acabo de decidir que eu vou perdoar. Eu acabo de tomar uma decisão. E eu vou começar agora a me preparar para o perdão. No perdão existem diversas estações, diversos momentos a serem cumpridos e precisamos começar. Isso é uma luta interna minha, meus irmãos, para a construção da minha saúde, da minha felicidade, da minha paz interior. Sou eu, meus irmãos, somos nós que determinamos psiquicamente em que posição nós queremos estar no mundo. Eu vou repetir, meus irmãos, somos nós que decidimos, que determinamos psiquicamente em qual posição queremos estar no mundo. Ninguém mais, somente nós. A posição do perdão ou então da mágoa, da infelicidade e das doenças. Mas, então, como fazer verdadeiramente o perdão? Algumas pinceladas agora. Na página 239 do Evangelho segundo o Espiritismo está escrito: é perdoar, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo, meus irmãos, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, quando possível. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, meus irmãos. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, meus irmãos, preenche as condições para acessar Deus. E nós podemos começar a fazer isso aos poucos, devagar. Quando fizemos isso, perdoamos verdadeiramente. Então, vamos começar a caminhar nestas diversas estações do perdão. Vamos começar. Portanto, meus irmãos, a partir desta perspectiva, nós podemos dar novo significado à oração e orarmos diferentes. A gente pode orar assim: Senhor, que essa pessoa seja feliz, que o amor de Deus se abata sobre ela e sobre os filhos dela, que essa pessoa encontre a felicidade que ela procura e merece. E então a gente pede para Deus mudar a nossa mente e não a dela. Quando a gente diz em oração: e que o meu coração se contente com a felicidade dela, porque eu quero a minha e a vitória dela, e não somente a minha. Com o perdão, eu consigo acessar a Deus, acessar a herança divina, acessar a minha cura, acessar a minha felicidade, a minha paz. E, meus irmãos, acessar o nosso passaporte para a terra regenerada, que tanto Chico Xavier falou, que tanto Divaldo Pereira Franco fala, que já passamos da meia-noite do mundo regenerado.
Os primeiros raios de sol não tardam a apontar no horizonte. Mas precisamos fazer o perdão. Porque, meus irmãos, Então Deus, quando a gente faz o perdão, meus irmãos, Deus faz com que aquele que reencarnou doente, cheio de dores, em perdoando, se ele perdoar a si, aos outros, se ele pedir perdão, Deus faz com que ele volta para o mundo espiritual sadio. Sadio. Deus faz com que aquele que reencarnou com ressentimentos possa voltar no caminho do perdão. E aquele que reencarnou com ódio volta para o mundo espiritual nas asas do amor, porque fez verdadeiramente o perdão. E nós podemos, meus irmãos, nós podemos nos imaginarmos a gente que veio com dores, a gente que veio com problemas, a gente que reencarnou com dificuldades. Se vivermos bem, se trabalharmos o perdão, nós voltaremos para o mundo espiritual, meus irmãos, nas asas do amor, sadios. Nós voltaremos no caminho do perdão. Então, essa é a mensagem dessa primeira etapa a respeito do perdão. Retomaremos esse assunto na próxima oportunidade que tivermos. Meus irmãos, eu agora convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, para que diante desses ensinamentos de Jesus, nós possamos agradecer através de uma prece, meus irmãos. Através da prece de Caritas. Por isso, fechemos os nossos olhos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos, Deus, beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as nossas lágrimas secarão, todas as nossas dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Meus queridos irmãos, que essa paz que está em vossos corações, que essa sensação de estarem
a pensar sobre tudo o que Jesus ensinou com este tema, possa nortear os próximos passos de todos nós. Possamos pensar sobre isso, possamos agir, possamos falar com nossos irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado por participarem sempre das lives da Casa Espírita Luz de Jesus. E convidamos a todos para que na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um momento com o Mestre querido. Muito obrigado pela presença de todos e que assim seja.